Você acredita em milagres? Eu perguntei no começo, volto a perguntar. Nós vamos agora conhecer 3 pessoas que viveram momentos extremos onde a vida poderia ser interrompida ou completamente modificada por causa de problemas de saúde. A medicina ajudou até onde pôde, mas ainda existia alguma força acima dos médicos que tratou de mudar diagnósticos ditos como irreversíveis. É verdade. Nós vamos conhecer pessoas que viveram milagres. A reportagem é especial, é do Flávio Zani. Hoje, a Bruna brinca com a filha, Alice, de 1 ano e meio. Mas em junho do ano passado, quando a menina tinha 5 meses, ela apresentou uma febre alta repentina, que chegou a 42 graus e teve um choque séptico, causado por uma bactéria. A bactéria que estava no corpo dela já tinha tomado conta de todos os órgãos. Então ela teve uma sepse, que fala, que é uma infecção generalizada. Aí, automaticamente, na hora que ela estava lá, ela foi perdendo, ela desfaleceu. A oxigenação dela foi no 64 e os médicos estavam por ali, já pegaram no braço e levaram para a UTI, porque o caso dela era de UTI. Alice ficou na UTI entubada por 11 dias. A bactéria causou uma infecção generalizada gravíssima. Os médicos falavam que não havia mais o que fazer para que a menina sobrevivesse. E eles disseram que o quadro dela era grave e que a gente podia ir embora e voltar só na visita. Porque quem está na UTI não tem visita, assim, era... Aquele momento para nós foi como eu vou embora e deixar minha filha, eu entrei com ela. Então ali foi o momento que... Foi na hora que ele jogou tudo e falou, olha, se vocês acreditam em Deus, vocês rezam, porque o que a gente podia fazer, a gente fez. Eu passava nas frentes da funerária, não vou mentir, parece que eu via ela e a hora que eu entrava e eu falava, meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Porque aí é onde entra o apoio de quem tem mais estudo, de quem tem mais fé. A gente tem, só que às vezes a gente desacredita. Foi um acidente doméstico que mudou a vida desta mulher. Carminha tinha 12 anos quando foi acertada por uma pedra no olho direito. Tinha a lata do lixo que colocava para fora tudo. A mamãe pediu para me chamar meu irmão para ele tomar banho e eu pegar a lata e guardar, que a minha avó ia chegar também, né? Aí no que eu saí à rua, no portão, quer dizer, chamei, a mamãe estava chamando ele para entrar, ele com um estilingue e a pedra, tacando na lata, infelizmente pegou no meu olho. Além do acidente, a dona de casa foi vítima de erro médico. Na hora de tirar os pontos, o médico tirou antes do tempo. Não estava na hora, que eu não esqueço nunca, até hoje, eu era pequena. A enfermeira falando, não está na hora, mas ele tirou do mesmo jeito. Aí pingou, pôs pomada, colírio, tudo errado. E assim começou minha vida, o sofrimento, a história. Para voltar a enxergar bem, Carminha recorreu a um transplante de córnea, que deu rejeição. Em pouco tempo, os 2 olhos dela estavam infeccionados. O problema resultou em um glaucoma e Carminha ficou cega. Aí voltou a infecção novamente, aí o médico falou para mim, a partir de hoje eu estou assinando meu testado de invalidez, infelizmente, para mim, você nunca mais vai enxergar. Não vai ver teus filhos crescer, não vai ver teus filhos casar, não vai ver teu neto. Em 2009, aos 26 anos, Tiago começou a sentir os sintomas da gripe H1N1. O país, na época, passava por uma pandemia da doença. O advogado foi o 2º caso confirmado em Araçatuba e o 3º no estado. Por várias vezes, ele procurou os hospitais da cidade. Em uma dessas vezes, Tiago foi levado diretamente para a UTI. Já fui internado direto na UTI da Santa Casa de Araçatuba. E lá eu fiquei, da quinta-feira, madrugada da quinta-feira, eu fiquei até sábado.
Sábado eu fui transferido para São José do Rio Preto, para o HB, porque como me deu como suspeita também da gripe H1N1, a princípio eles não sabiam o que eu tinha, não sabia se era uma pneumonia nova, se era tuberculose, se era a gripe H1N1, então eles me diagnosticaram como tudo. Em Rio Preto foram mais de 70 dias de UTI. Tiago ficou em coma induzido, entubado por 15 dias e enfrentou 3 infecções por bactérias hospitalares. Nesse período eu peguei uma terceira infecção hospitalar e essa infecção ela foi quase geral, ela atacou a maioria dos meus órgãos, as vísceras todas, foi contaminado pela bactéria, sangue, pulmão, fígado, rim, espalhou pela pele, urina e ela me deixou em coma natural. Só que os médicos entraram com sedação também. Sem alternativas e diante de um quadro gravíssimo, os médicos pediram para a família do Tiago se preparar para o pior. E nesse período os médicos chegaram a dizer para minha família, olha, o Tiago já está super fraco, não tem mais o que fazer. A gente não tem mais o que fazer, ele não tem mais força para combater a bactéria. E ele pegou uma bactéria mutante, super complicada e está nas mãos ainda ele virou para minha mãe e falou que se a senhora tem fé, está na hora de ter a fé, porque nós não temos mais o que fazer. Estas 3 histórias difíceis pareciam que iam terminar da pior maneira possível. A Alice, de 5 meses, estava desenganada pelos médicos depois de um choque séptico. Já a Carminha havia perdido completamente a visão e o quadro dela parecia irreversível. Já o Tiago estava com H1N1 e lutando contra uma infecção mutante que havia tomado conta de todo o corpo dele. Mas estas pessoas ainda tinham a fé. E por isso elas acreditam que conseguiram passar por milagres. No dicionário, a palavra milagre é explicada como um acontecimento extraordinário, incomum ou formidável, que não pode ser explicado pelas leis naturais. Procuramos 2 líderes religiosos para falarem sobre o tema. Afinal, é possível explicar um milagre? Padre, mas por que uma pessoa recebe um milagre? A outra pessoa parece que tem uma fé tão grande. A gente consulta toda a história daquela pessoa. Às vezes nós queremos buscar um milagre só nas situações extremas. Parece que milagres só acontecem quando as pessoas estão desesperadas. O milagre costuma acontecer sempre em situações extremas ou não? Com certeza. Porque senão não é um milagre. Não é isso? Então é uma questão, geralmente, questão extrema. Então, tem algumas situações que, se é possível, o ser humano, ele conseguir, ou com algum remédio, ou alguma situação, não é um milagre, é passível disso. Precisa realmente ter uma ação divina. Inexplicáveis ou não, os milagres acontecem. E daqui a pouco vamos ver como as 3 histórias que acabamos de conhecer passaram por reviravoltas e ganharam finais felizes. Gente, agora, vamos voltar aqui para a nossa matéria para dizer o seguinte. Duas pessoas, dentre elas uma criança desenganadas pelos médicos e uma mulher cega, um quadro irreversível. A medicina foi até onde pôde para salvar essas pessoas, mas foi preciso mais. Elas buscaram nas orações a cura que procuravam e conseguiram os milagres. E eles, enfim, aconteceram. Vamos ver. 3 pessoas que viveram situações extremas. Alice, a filha da Bruna, estava internada depois de ter sofrido um choque séptico causado por uma grave infecção. A Carminha ficou cega depois de ser vítima de um erro médico após um acidente doméstico. E o Tiago tinha o corpo completamente tomado por uma infecção e estava muito fraco por causa dos efeitos da gripe H1N1.
Os médicos não podiam mais ajudar no caso destes pacientes, mas ainda existia uma luz de esperança. E o que fez a Carminha recuperar a visão e o Tiago e a Alice sobreviverem, você vai ver agora. E foi na hora que eu, assim, tirei um peso das minhas costas, que foi na hora que eu entreguei ela. Eu como mãe, consegui entregar ela de volta para quem me deu. Foi na hora que eu falei, Senhor, que seja feita a sua vontade. Eu te entrego de volta se o Senhor quiser, mas se o Senhor me deu é porque eu sou capaz de lapidar ela aqui na terra. E eu cheguei lá, com 44 horas, os médicos falaram que a bactéria dela já tinha caído para 89. A partir deste momento, a saúde da Alice começou a melhorar, sem explicações médicas. Como é que ela tá hoje? Graças a Deus ela é linda, saudável. A gente saiu do hospital 100%, porque o problema dela foi tudo por conta de uma bactéria. A gente conseguiu curar a bactéria, conseguiu curar tudo. Então, assim, a pneumonia foi embora, o rim melhorou, o sangue estava novinho. Hoje, a Alice está completamente curada e sem nenhuma sequela. Muitas vezes a necessidade vai gerando a pessoa a ter fé para isso, né? Vai se gerando um ambiente até que ela conclui. E ela consegue uma ação de Deus sobre a vida dela, do Filho, do Espírito Santo, da forma que acontece isso. Uma pessoa, às vezes, no leito de morte. Maior tristeza da minha vida, porque eu tinha as crianças pequenas, um ficou com a minha sogra, o outro ficou na mão da minha mãe. Quem cuidou de mim, com a graça de Deus, que meu marido dava banho, comida na boca, até aos poucos Deus mostrar a luz, né, e eu voltar a enxergar aos poucos. Com fé e muita oração, os olhos da Carminha voltaram a enxergar o mundo à sua volta. Eu te dou graças por estar enxergando tudo, vendo as maravilhas do mundo, junto com a sua intercessão. Santa Luzia, rogai por mim. Amém. Aos poucos, ela retomou a vida e hoje tem 60% da visão e precisa pingar colírios diariamente. Uma realidade que havia sido descartada pelos médicos. Hoje eu estou aqui em pé, vi meus filhos casar, tenho o meu neto lindo com 7 anos. Estou vendo tudo que o médico falou que eu não ia ver, eu estou vendo e participando. E tem 2 filhos maravilhosos e um marido divino. A família me ama demais, eu sou muito amada. Minha mãe faz aniversário no dia 14 de setembro. E eu tinha dito para ela, né? Dito assim, ela podia ler meus lábios, né? Antes do coma, que eu ia estar bem no dia do aniversário dela. E assim, eu falo, é coisa de Deus mesmo, né? Só pode ser, porque no dia do aniversário dela eu acordei. Eles diminuíram a sedação e eu saí do coma natural. Depois de conseguir vencer a bactéria que se alastrou pelo seu corpo, com fé e orações, a equipe médica que desenganou o Tiago ficou sem respostas. No dia que eu tive alta do quarto, o médico que cuidava de mim, que era o plantonista da UTI, ele foi até o meu quarto. Aí ele me abraçou e falou, ó, eu não te curei. Porque eu te dei como morto. Se você está aqui, foi por causa da fé da sua família e a sua. Hoje, o Tiago guarda um terço que sempre esteve com ele no leito do hospital, durante os mais de 2 meses de luta pela vida. Você acredita que foi agraciado com um milagre? Eu acredito, porque muita gente faleceu com essa doença. Minha mãe, ela lia muito o Salmo 91. E o Salmo 91 tem uma passagem que fala que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Isso aconteceu comigo literalmente. O milagre, ele acontece sempre com a participação humana. Sempre acontece com a participação humana. Agora, como nós participamos? Com a nossa fé,
com a nossa confiança. Se eu creio, se eu confio, se eu entrego realmente para Deus.